Oi, pessoal, tudo bem? Pois bem, para a psicologia analítica existe um conceito chamado ânimos, né? Muitos já ouviram falar de ânima e ânimos, aí principalmente quem estuda Carl Jung, quem estuda psicologia analítica ou quem já faz análise, né? O ânimos, a grosso modo, ele representaria o aspecto masculino na psique da mulher, né? Para Carl Jung seria então este homem interno, né? Esse masculino na psique feminina. E esse ânimos para Carl Jung, ele estaria associado ao logos. O que é o logos? O logos seriam os conceitos, os julgamentos, as opiniões, tá? Que estão no inconsciente da mulher. Para a psicologia analítica, esse logos, né, ele seria mais inconsciente na mulher, tá? Eu falei bem simplificado, tá, sobre o logos aqui para vocês. Mas é basicamente isso, tanto que o Jung, quando ele diz que o ânimos aparece no sonho da mulher, geralmente ele aparece num grupo de homens, ou como um tribunal, como um julgamento, um dos aspectos, tá? Tem outros também. Mas porque ele representa esse julgamento, essa opinião, esses conceitos, tá? Mas Ellen, a mulher não tem a sua opinião, ela não sabe julgar, ela não sabe ser criteriosa. Se ela tem as suas opiniões, ela tem os seus conceitos, as suas ideias. No entanto, esse logos inconsciente, deixa eu só explicar uma coisinha. Tudo que está no inconsciente, ele tem muito mais força que a consciência, que o ego. Então, toda vez que ele toma a nossa consciência, ele é muito mais forte no inconsciente, ele tem mais energia, o inconsciente é muito maior do que o ego. Ele toma consciência com qualquer conteúdo do inconsciente, como se fosse um complexo. Então, quando a mulher está tomada por esse ânimos, ela se enche de opiniões, ela se enche de conceitos, ela fica rígida nessas opiniões. São opiniões rígidas, inflexíveis, ela não consegue ver outros pontos de vista. E geralmente são opiniões muito arcaicas ou muito fora assim, de uma realidade. É uma verdade absoluta, carregada de emoção. Como assim ela é carregada de emoção? Se você toca nessa ferida, se você diz algo que contradiz essas opiniões, esses julgamentos, ela explode. A mulher fica dura, rígida, ou até às vezes grosseira, ela explode. Ou é isso, pronto, acabou. É uma dureza, tá? Parece uma frieza, assim, né? Mas ela é carregada de emoção e frio? Sim, porque é uma coisa lógica, mas não é lógica. Para ela, parece que tem uma lógica, mas geralmente não tem uma lógica, porque é muito primitivo ainda, inconsciente, tá? Talvez não seja nem essa palavra primitivo, mas muito inconsciente ainda. E o que acontece? Isso tira toda a espontaneidade da mulher, né? Gente, eu tô fazendo simplificações aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Eu vou dar um exemplo do próprio Carl Jung, tá? Ele tinha uma paciente que um dia ela estava indo para a sessão e ela sentiu, ela viu morangos, né? Sabe as banquinhas? Ela viu alguns morangos, ela achou aqueles morangos muito bonitos e pensou: vou levar pro Jung, talvez ele goste, acho que ele vai curtir, né, os morangos. E veio aquela vozinha, na hora que ela foi comprar, veio aquela vozinha que disse assim: você é louca? Tá maluca comprar pro seu analista, né? Uma crítica, um julgamento, morango pra ele? Tá louca? Vai achar o que de você, né? Eu acho que essa vozinha, ela ilustra muito do que a gente passa, né? Aí diz que ela não comprou os morangos, chegou na sessão e ela, a sessão toda, tava com raiva do Jung. Foi até meio agressiva com o Jung. E aí o Jung percebeu, tal, tô simplificando bastante a história aqui. Que era o ânimos, essa atitude do ânimos que dominou o pensamento. Então percebam, eu acho que é muito ilustrativo, eu acho que no caso de muitas mulheres, elas querem fazer um gesto de carinho, elas querem ser espontâneas, naquele campo que é justamente onde o feminino brilha.
que é o das conexões, que é o de Eros, né? Não no sentido pejorativo de Eros, o erótico sexual, mas no sentido de uma conexão, de uma espontaneidade feminina, né? Levar morangos, né? Quantas vezes vocês não tiveram uma ação espontânea de fazer um carinho, fazer algo por alguém, né? E veio uma voz de julgamento aí, né? Então, esse ânimos, esse logos inconsciente, ele contamina a espontaneidade da mulher, né? Ele traz essas ideias, esses conceitos, né? Que às vezes não tem absolutamente nada a ver com a realidade, né? E como o ânimos, o masculino, ele tem a ver com o objeto, enquanto o feminino tem a ver com o subjetivo, com o sujeito, o masculino ânimos, ele tem a ver com o objeto, o objetivo, que não é sujeito. Então, ele contamina, num aspecto negativo, inconsciente, todas as relações, todas com o objeto. Podem ser com outras pessoas, com o trabalho, com a vida, né? Com o objeto em si. Contamina, trazendo essa dureza e afastando a mulher da espontaneidade das suas relações, porque ela se torna insuportável, né? Chata e nem outras mulheres suportam estar perto, né? E vai levando a mulher para um isolamento e uma solidão muito grande. Vai inflando ela de vários conceitos de como tem que ser, como tem que agir, como tem que pá, né? E principalmente, às vezes, esse ânimos, né, esses conceitos, esse logos, ele vem contaminado, sim, com coisas de fora, que podem vir da família, conceitos, julgamentos e opiniões, que vem do objeto, né? Comunidade, família, sociedade, etc. e tal, que vai formando isso. Logicamente, né, para psicologia analítica, o primeiro homem na qual a mulher projeta este ânimos é o pai biológico. Mas Ellen, quem não tem pai, quem teve pai ausente, também colore o seu ânimos. A ausência vai colorir a sua relação com esse masculino. Esse masculino vai ser colorido pela ausência. Por isso que a gente vê algumas mulheres assim, muitas, né? Com pais ausentes, seja fisicamente ou seja emocionalmente. Às vezes o pai tá lá, mas ele é completamente nulo ou completamente frio emocionalmente. Projetando nos homens a ausência, né? Inconscientemente buscando homens indisponíveis, tá? Ou relações de indisponibilidade, ok? É óbvio que eu tô só falando bem na superfície, cada caso tem que ser analisado de forma individual, tem várias colorações, mas é só algumas ideias gerais sobre isso, né? Então ela vai minando as relações da mulher, contaminando, afastando ela de uma realidade, de uma espontaneidade da natureza dela. Mas Ellen, não tem o ânimos positivo? A gente não tem ânimos negativo e positivo. O ânimos para a psicologia analítica, ele é um arquétipo. Todo arquétipo, ele tem uma dualidade. Então, ele tem os aspectos luminosos e os aspectos sombrios. No aspecto luminoso, para a psicologia analítica, para Jung, esse confronto com esse ânimos, com essas vozinhas aqui, assim, né? Com esses conceitos, ele leva a mulher para uma camada mais profunda, para quem ela realmente é, né? Por isso que ele chama de psicopompo, guia de almas, né? É aquele que leva a mulher ao self, né? Traz as mensagens dos selfies e leva a consciência até o self. O self é o quê? É realmente quem você é, a sua verdade mais profunda, né? Um aprofundamento. Então, todo esse confronto com esse ânimos traz essa natureza muito mais profunda e muito mais verdadeira de quem ela é, né? Desse feminino nela, né? E como analista, já há muitos anos eu me debruço, né? Quem conhece meu trabalho já há muitos anos sabe que
o meu grande amor pelos contos de fadas, né? Foram os primeiros trabalhos que eu desenvolvi, eu amo demais os contos de fadas. E eu tenho uma proposta, né, de um curso que é o feminino e a questão do ânimos nos contos de fadas. Vou dar um exemplozinho bem rapidinho aqui para vocês, né, de um conto que ilustra bem essa dominação. Lógico que tem outros e tem milhares, né, de formas da gente observar. E um conto de fadas você pode observar de vários prismas. Eu vou trazer o prisma do ânimos. Esse conto se chama O Rei Barba de Tordo, né? Inclusive a Von Franz faz uma análise dele a interpretação dos contos de fadas. Ela fala um pouquinho desse conto nesse livro. E é basicamente assim, eu vou só falar o começo do conto, que é uma princesa que tinha um filho de um rei, esse rei queria muito que ela casasse, só que eu não vou entrar nos detalhes desse rei, porque esse rei tem uma importância, né, até para essa psique feminina dessa princesa. Só que essa princesa, todos os pretendentes, ela rechaçava. Ela olhava e falava, esse aqui tem uma orelha torta. Olha o jeito que esse cara fala. Não gostei do nariz. É muito pro lado esquerdo o nariz desse cara. Então, todos ela arranjava defeito. Por quê? Porque aí mostra uma dominação de um ânimo, de um conceito, né, de uma ideia de um masculino que tinha que ser muito perfeito, que tinha que ser o príncipe, né? Que tinha que ter toda uma perfeição que afasta ela de uma realidade humana, né? Leva ela para esse mundo do espírito. O Logos também tem a ver com o mundo do espírito, do espiritual, do abstrato, do conceito. Tira totalmente ela da realidade humana. Tanto que no conto ela acaba se casando com um mendigo. E eu não vou dar spoilers desse conto para vocês, porque esse conto está no curso. Então, assim, esse curso eu trago com muito carinho, porque eu amo os contos de fadas. Obviamente, eu não quero apresentar nenhuma verdade absoluta, até porque eu sou mulher, eu também tenho ânimos e de vez em quando eu tô dando aula, eu percebo, o senhor por aqui, né? Mas trazer toda a experiência de estudos que eu tenho sobre o ânimos, a minha experiência na minha análise própria, pessoal, desse confronto com esse senhorzinho que eu tenho aqui dentro, das minhas pacientes, das mulheres que eu atendo, e trazer um pouquinho dessa experiência ao longo desses anos para vocês, né? Obviamente eu gosto muito dessa troca, porque nessa troca eu também vou aprendendo, né? E vou vendo como é que o meu senhorzinho funciona também. E seria um prazer muito grande tê-los e tê-las, né? Também ter os homens nesse curso, porque é importante, às vezes, de repente, para o homem entender e compreender a psique da mulher, né? Das mulheres com quem ele convive. Ok? Então fica meu convite para vocês. Aqui embaixo na descrição estão todas as informações do curso, como se inscrever, qual é o conteúdo programático, tudo que vocês precisam. E aguardo vocês lá. E um grande beijo.